Boa noite, meu amigo Carlos. Tudo bom? Sejam bem-vindos, pessoal. Só organizando aqui. Ana. Tudo bom, Ana? Só esperar o pessoal chegar. Satisfação aí, pessoal. Obrigado pela presença. Tomás, tudo bom, Tomás? Pessoal, estão me ouvindo? Dá um ok aí se estiver todo mundo ouvindo. Luciana. Fala, meu amigo Flávio. Como é que estão as coisas? Minha esposa entrando. Tudo bom, Flávio? Obrigado, Ricardo. Pessoal, boa noite. Nossa ideia da live de hoje, Ana. Satisfação, Ana, ter você aqui. Fala, Ferreira. Organizou aí sua casa. Meus amigos, nós resolvemos fazer essa live de hoje para falar um pouquinho sobre isso aí, né? Sobre a eficiência na administração pública, né? Está muito em voga, né, a questão de se contratar bem, principalmente nesse tempo aí de pandemia e fora também, né, fora desse período de pandemia. E a nossa ideia hoje, esperar mais o pessoal entrar mais um pouco. Nossa ideia é... Tudo bom, doutora Nádia? Nossa ideia é falar um pouco hoje, né, sobre essa eficiência nas contratações. Nós trouxemos alguns tópicos, esperar o pessoal entrar mais. Nossa ideia é falar um pouco sobre a eficiência, trocar essa experiência que nós temos aqui, né? Temos alguns colegas que vão entrar, que estão entrando, que têm experiência da administração pública. Então nós trouxemos alguns tópicos, né? Nós vamos falar um pouco aqui, escutar a experiência de vocês nesse tempo que nós temos aí, nessa horinha que nós temos. E que nós entendemos que é importante, né? Nesse momento. A ideia é falarmos sobre a eficiência na administração pública. Segundo o professor Rony Charles, né? Eu coloquei até um texto que do último livro dele, do livro mais recente, do professor Rony Charles, ele fala que o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, né? Perfeição e rendimento funcional. Sua aplicação orienta e serve de fundamento para a construção e a concepção da administração pública gerencial. Fala, Rodrigo, tudo bom? Então a ideia é seguirmos essa linha. E aí, pessoal, já falando um pouco da eficiência, que é o foco, né, da nosso bate-papo de hoje, o primeiro ponto que nós trazemos para efeito de que a administração pública ter uma administração pública eficiente é a questão de termos o planejamento das contratações. É isso? Um ponto foco importantíssimo, que está sempre bem debatido nos cursos, né? A legislação traz esse foco, né? Mais forte já há algum tempo. A nova lei de licitações já vem também nessa linha do planejamento, reforçando o planejamento das contratações. E a ideia é essa. O primeiro ponto que nós entendemos que torna a contratação eficiente, pessoal, é o planejamento da contratação. Nós sempre utilizamos nossos cursos, quem participa dos cursos, eu sempre uso o seguinte exemplo. Nós, quando acordamos, né, ou durante o ano,
Você não acorda, você não sai de casa, toma café e você pega, sai, vai numa loja, pega seu cartão de crédito, né? E escolhe um veículo qualquer e você adquire aquele veículo e volta para casa. Não é assim que nós fazemos, não é isso? Nós fazemos um certo planejamento das nossas contratações. Professor Paulo, seja bem-vindo. Zaira, venda para o governo. Satisfação, pessoal. Então, pessoal, falando nessa ideia do planejamento, nossa vida particular nós não fazemos isso, né? Nós fazemos um planejamento daquelas nossas necessidades, né? Das nossas demandas, de acordo com nossa condição financeira, do momento que nós vamos realizar aquilo dali. Por exemplo, vamos fazer uma reforma em nossa casa. O que é que nós fazemos? Nós, pelo menos, pesquisamos uma empresa, geralmente por indicação, uma empresa que tem uma capacitação técnica, tem uma condição saudável financeira, né, para executar aquilo que nós queremos. Nós escolhemos tinta, nós realizamos o projeto, contratamos arquiteto, engenheiro, quando não, contratamos a obra por empreitada, e nós selecionamos, né? Veja só, nós fazemos esse planejamento para fazermos a melhor seleção daquele fornecedor, daquele contratado para nós, e em seguida nós fiscalizamos a nossa obra para a nossa residência, não é isso? Então, eu acredito que os colegas que estão aqui pensam que a administração pública tem que agir da mesma forma, né? A administração pública, ela tem que pensar que aquele o gestor público e aquele servidor que atua à frente, né? À frente, fala Marcelo, tudo bom? Aquele servidor e o gestor público que lida com recurso público, ele tem que ter essa ideia. Primeiro ponto, planejamento, para que a contratação seja eficiente, ele tem que fazer esse planejamento dessa contratação, né? Ele tem que, no caso atual, né, o que é que a legislação exige? Né? O estudo técnico preliminar, né, bem feito, né, de uma equipe bem capacitada, para em seguida se seguir para o termo de referência, uma pesquisa de mercado bem realizada, né? E aí, quase com certeza, um planejamento bem executado vai resultar em uma seleção de um fornecedor bem realizada e uma contratação eficiente, né? Nós vemos que muito do que acontece nas deficiências nas obras públicas, né, nas contratações da administração pública, nesse período agora de pandemia, em que pese a emergência, a urgência, é a questão da falta do planejamento, né? Então, o primeiro ponto que nós trazemos na nossa conversa de hoje é a questão do planejamento das contratações. E para esse planejamento, pessoal, nós temos... Fala, Rafael, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Satisfação. E para esse planejamento, nós temos já à disposição legislação, né? Legislação que a administração pública deve se utilizar, né? Se utilizar para que as suas contratações sejam eficientes. Então, nós temos a Instrução Normativa número 5 de 2017. Boa noite, Adenilson. Satisfação, meu amigo. Nós temos a Instrução Normativa número 5 de 2017, que eu sempre trago, que é um manual de planejamento, né? Um manual de contratação de serviços. Agora, com a Instrução Normativa número 40, que trouxe o aperfeiçoamento do estudo técnico preliminar, né? E, inclusive com a implementação do estudo técnico preliminar digital na esfera federal, essa fase de planejamento será aperfeiçoada, né? E é importante o planejamento, inclusive, para que o fornecedor, né, quando ele entre naquele processo licitatório, naquela contratação, se você tem uma demanda, né, uma contratação devidamente planejada, para aquele fornecedor que age corretamente, que entra no mercado para vencer a licitação, prestar seu serviço de forma correta, ele vai pegar um processo bem planejado e de forma que até para ele executar será benéfico, né? Haverá uma boa relação entre a execução do contrato, a fiscalização, o pagamento, né? Algum ajuste que seja necessário ser realizado. Então, pessoal, o primeiro ponto que nós trazemos é a questão do planejamento. A administração pública não tem como ser eficiente sem planejar suas ações, sem planejar suas contratações. Isso é importantíssimo.
Professor Paulo, pois é, ontem nós perdemos, mas vamos à final, viu? Ainda tem a final aí. Foi só por questão de dar mais ibope, viu? Então, na final estamos aí. Segundo ponto, pessoal, que nós trazemos para nosso bate-papo é a questão de a administração pública, ela não tem como contratar eficientemente se ela não conhece o mercado referente à sua necessidade, né? Se ela não faz a análise adequada do mercado daquele objeto, né? Inicialmente uma necessidade, né? Você vai fazer o estudo técnico preliminar, surge uma necessidade e você tem que conhecer aquele mercado, né? Tem que fazer adequadamente aquela pesquisa de mercado. Então, sem você fazer a pesquisa de mercado adequadamente e, em sequência, fazer a pesquisa de preço dentro daquele mercado, você pode estar contratando uma solução que não corresponde à sua necessidade, que não vai atender à sua necessidade, né? E mais, quando você levar aquilo para dentro do processo, né, você está pensando em um objeto que vai atender à sua necessidade, uma solução, mas em virtude do planejamento, de você não fazer a pesquisa de mercado adequada, você não levar para dentro do processo, na elaboração do termo de referência, o objeto de forma, que vai especificar de forma correta, né, com as exigências técnicas necessárias, que vai resultar na contratação eficiente. Você pode resultar uma contratação ineficiente porque você não fizer a pesquisa de mercado corretamente, né? Nilson falou, muita gente da administração não conhece o mercado e trata os licitantes como inimigos, ainda não dá. Pois é, Nilson, isso é importante demais. Tudo bom, Noemi? Seja bem-vinda. Soleneide. É isso mesmo, Admilson. Nós temos que entender, o gestor público tem que entender que se você consegue fazer com que aquele fornecedor, exatamente, Ricardo, seja um parceiro da administração, né, inclusive na pesquisa de mercado. Né? É importante que você traga os bons fornecedores na pesquisa de mercado. Né? Agora você também tem que apresentar aquilo que você quer de forma clara. Né? Mas é importante que você traga os fornecedores para junto da administração, para que eles possam, inclusive, lhe auxiliar, né, e apresentar na sua pesquisa aquela solução, aquele que você deseja, né, da solução que você deseja, para que você possa, de repente, selecionar a melhor solução e jogar para dentro do processo. Né? E aí a pesquisa de preço, obviamente, tem que ser de acordo com a pesquisa de mercado. Exatamente, a vantajosa da contratação não se limita apenas ao preço, exatamente, na solução como um todo. Perfeito, Marcelo, é exatamente isso. Né? E para isso você tem que conhecer o mercado. Né? Então, assim, aquela velha questão, você necessita de realizar manutenção nos seus elevadores da sua sede, do seu órgão. Né? Então, como você quais as soluções possíveis que nós temos aí para atender aquela necessidade, que é a manutenção daqueles elevadores, né? Você pode ter uma contratação mensal em que o órgão vai pagar mensalmente aquele serviço e a empresa vai prestar aquele serviço de manutenção preventiva e corretiva quando surgir. Você pode ter outra solução em que você vai ter um servidor, um funcionário terceirizado, uma equipe técnica residente dentro do órgão, né? E você pode ter uma contratação por demanda, por chamados, né? Mas para isso você tem que ter conhecimento daquele mercado, daquele objeto. Né? E não é feio, né? Na verdade é uma boa prática você trazer, né, para dentro da administração, nessa pesquisa, demonstrar de forma clara aquilo que você quer. Então, primeiro ponto, pessoal, eu acho que todos concordam, é o planejamento. O segundo, eu acredito que também conhecer o mercado é importantíssimo, é fundamental, na verdade, né? E esse mercado se reflete lá dentro do processo, né? Quando você for jogar lá no termo de referência, no preço estimado daquela contratação. Então, se você não conhece o mercado, você vai estimar errado o preço, a licitação vai seguir de forma errada também, né, na verdade, e a seleção do fornecedor e daquele objeto vai resultar numa contratação ineficiente. Então é importantíssimo isso aí. O terceiro ponto que nós trazemos, essa análise de mercado, pessoal, inclusive impacta, falando agora no pregão eletrônico, impacta inclusive na forma, né, o decreto federal do pregão eletrônico, ele traz aqueles dois modos de disputa, né, modo aberto, né, o modo aberto e fechado,
A análise do mercado vai impactar inclusive nisso, né? Além da definição da solução, lá na frente, a depender do mercado, você tem como definir qual a forma de disputa que você vai utilizar no certame, né? O modo aberto, o modo aberto fechado, né? Então, esse impacto vem lá de trás, vem do planejamento, da fase interna, desse conhecimento, dessa especificação correta do objeto, né? A Zuleneide perguntando, é possível comprar apenas com 2 orçamentos ou deve ser sempre a partir de 3 propostas no caso de uma aquisição de dispensa? Zuleneide, aquela questão aí cai naquela questão da dispensa de licitação, né? A dispensa de licitação é uma exceção da contratação, a dispensa de licitação não foge ao planejamento. Na verdade, é o seguinte, a fase interna de planejamento, ela serve inclusive para isso, né? Para você definir a forma de contratação lá na frente, né? Inclusive você pode resultar e ao final da solução, você apresentar como solução lá, não a licitação, não a realização da licitação, né? A contratação por inexigibilidade, se de repente for um fornecedor único, a solução única, de acordo lá com o artigo 25 da Lei 8666, né? Ou então a dispensa de licitação. E aí vai ser uma questão muito específica, né? Mas o fato é que é o seguinte, o TCU já tem pacificado nisso, né? E que a pesquisa de preço tem que ser feita uma pesquisa de preço ampla, tanto para a definição do preço estimado da contratação, é por isso que é importante a análise do mercado, quanto para ao final, de repente, você definir a solução, você, definiu a contratação como dispensa de licitação, né? Mas aí essa questão de 3 orçamentos, 2 orçamentos, né? Essa é a questão, primeiro, que pode ser aplicada para a definição do preço estimado da contratação, que aí segue, de repente, pela IN número 5 de 2014, né? Nós temos uma importante ferramenta, uma importante norma, que é a Instrução Normativa número 5 de 2014 do Ministério do Planejamento, onde ela traz diretrizes e parâmetros de como se realizar a pesquisa de preço, né? Para a definição do preço estimado da licitação, né? E aí ele traz lá, além dos parâmetros de utilização do portal de compras do governo federal, né, contratações com outros órgãos da administração pública e fornecedores, eles trazem média, mediana, menor preço, dentro de uma solução, dentro de uma pesquisa homogênea, né? E aí essa definição é para a licitação, né? E a questão da dispensa é mais específica, né? A questão da dispensa é mais específica, mas tudo vai resultar do planejamento, né? Aí não tem como se dizer 2 orçamentos, 3 orçamentos. Aí vai depender da sua pesquisa de mercado. Por isso que é importante isso que nós estamos falando, né? O planejamento da contratação e você conhecer o mercado, porque de repente uma pesquisa de mercado mal realizada, né? Mal realizada, ela vai resultar de repente em você ter uma solução errada e de repente definir por uma contratação por dispensa que de repente não seria uma dispensa de licitação. Então é importante isso aí, né? Marcelo lembrou, existe um IEND onde a acordária como as 3 propostas deve ser autorizada pelo gestor. Não, exatamente. A regra da gestão normativa para a definição do preço da licitação é você ter uma ampla pesquisa. Inclusive tem um acordo de 2015 do TCU que ele fala isso, né? Você adota a pesquisa de preço, né? A pesquisa de mercado, a pesquisa de preço, uma pesquisa ampla de mercado. Ele fala inclusive na expressão de cesta básica de preços, né? Onde resultou da Instrução Normativa número 5, né? 2014, né? E aí a exceção seria isso, né? Menos de 3 preços, você teria que justificar e fundamentar lá no processo por que não foi feita essa pesquisa ampla de preços, né? E a contratação, no caso da contratação específica, por dispensa de licitação, isso tudo vai estar envolvido lá no processo, né? 2 pontos. O terceiro ponto, pessoal, que nós trazemos como eficiência que impacta na administração pública, na eficiência, é a organização do órgão, né? A organização estrutural, a formalização dos processos, né? A manualização de processos, uma forma de organizar a área de contratações e uma boa prática na administração pública é a manualização de processos, né? A partir do momento que você tem uma manualização de processos, você tem uma melhor organização daqueles processos de contratação. Você não tem o achômetro, né? Eu acho que é assim, né? Eu acho que o processo, acho que é assim que deve ser no processo. Você tem uma formalização instituída, né? Instituída homologada por uma portaria, por uma norma interna, né? E aí que você vai trazer dentro dessa organização do processo,
um documento em que qualquer servidor, né, capacitado, obviamente, vai pegar aquela manualização, vai estar aquele processo organizado. Né? Organização dos autos do processo. A legislação traz a forma como deve ser instruído os processos, né? Tanto a Lei 8.666, né? A 13.303, a legislação, o Decreto 10.024. Então, a organização do processo é importantíssimo, tanto na fase de planejamento, quanto na fase de seleção e também na fase de contratação, impactando inclusive no quê? Na eficiência da fiscalização do contrato, na gestão do contrato. Né? Se você não tem uma estrutura administrativa bem organizada, é claro que nós estamos falando aqui, nós sabemos das realidades de outras unidades, né, de órgãos menores que não têm uma estrutura adequada que possa, vamos dizer assim, segregar as funções. Às vezes nós chegamos em alguns municípios que o colega, o servidor, é o mesmo que faz o termo de referência, que faz a pesquisa, que faz o edital, que licita. Mas o gestor público tem que ter a ideia de que o mínimo de organização tem que ocorrer. Né? O mínimo de organização, as formalizações têm que ocorrer. E quando nós falamos de organização, envolve essa questão da formalização, fiscal, né? Formalização de fiscalização de contratos, gestão de contratos, indicação, organização de quem são as peças, né? E quem são as atribuições de cada peça dentro da administração, né? Dentro da organização. É fundamental para isso. E é fundamental, inclusive, para aquele fornecedor, para o contratado, saber com quem ele vai lidar, né? Com quem ele vai tratar, né? Quem é o fiscal do contrato, quem é o gestor do contrato, quem é o responsável, quem é o assessor jurídico, né? Quem é o responsável pela assessoria jurídica. Né? Então, a organização da administração, a organização do órgão é fundamental, né? É importantíssimo. Nós trazemos também a questão de investimento, né? A organização impacta em investimentos, né? O gestor público tem que entender que um processo de contratação, as contratações não se faz sem investimento, né? O Marcelo falou aqui, além da IN5, a EBSER, né? É uma norma interna da EBSER, né, Marcelo? Sobre pesquisa de preço, né? Então a organização envolve isso, pessoal. Envolve fazer com que o processo ele chegue redondinho, né? Com as peças montadas, né? Né? E que chegue para a execução da licitação e posteriormente para a contratação, de forma que esteja inclusive transparente, né? Quem são os atores ali dentro daquele processo. Terceiro ponto. Um quarto ponto, pessoal, que advém do planejamento, advém da organização que nós trazemos, é a responsabilização dentro da administração pública de todos os servidores envolvidos, né? De toda essa peça da organização, da administração envolvida. Então, quem nunca passou por isso, né? Quem é pregoeiro que já passou por isso, do colega chegar e dizer, rapaz, a caneta não escreve, né? Não é a caneta do Rafael, né? Rafael deve estar aqui ainda. Não é a caneta do Rafael, certo, Rafael? Mas chega lá e diz, a caneta não escreve, né? Aquele serviço não foi bem prestado, né? O fardamento, a uniforme dos terceirizados não é aquele, né? O serviço não foi, a limpeza não foi executada, a manutenção não foi executada, né? E aí culpa de quem geralmente? Geralmente se joga a culpa no pregoeiro, né? Na comissão de licitação. Quem é pregoeiro, quem já foi e quem é de comissão de licitação já escutou muito isso, né? Só que esse quarto ponto que nós trazemos é a consciência do servidor, e aí advém também da consciência do gestor, de que todos que estão fazendo parte do processo são responsáveis, né, pelo processo. Né? São responsáveis pelo processo. Desde quem surge a necessidade, de quem apresenta a necessidade, a equipe de planejamento, né, que realiza o planejamento, que realiza o estudo técnico preliminar da contratação, né, aquele que faz a pesquisa de preço, aquele que tem a obrigação de conhecer o mercado, ou pelo menos vai atrás, né, proativo, né, busca conhecer o mercado. Né? Às vezes nós temos situações em alguns órgãos que, por exemplo, o colega é responsável por elaborar um termo de referência, em alguns o estudo técnico preliminar não foi bem elaborado e há, às vezes, um entrave dentro da própria administração pública entre setores. Né? É uma falta de um pouco de organização do ponto anterior que nós falamos, né? E que isso resulta lá na falta de responsabilização dos servidores envolvidos.
né? Essa responsabilização, ela pode ser sanada também, que nós falamos, com a manualização. Se você tem a manualização dos seus procedimentos, você, dentro do seu manual, você tem a responsabilidade daquelas peças dentro do processo de contratação, né? A responsabilização também, além dessa questão da proatividade do servidor, né, traz um aspecto importante, que é a responsabilização do gestor, né, a consciência que ele tem que ter de que, apesar de nós termos, né, nós servidores que estamos lá de ponta, né, enfrentando, né, a licitação, fazendo estudo técnico preliminar, ele tem a responsabilidade em designar as peças certas, né, as peças corretas, e nos proporcionar a estrutura, a organização adequada para que nós possamos executar aquela licitação, né? Mas a ideia principal é que todos têm que ter, dentro da sua responsabilidade, essa consciência, né? A responsabilidade pela sua parte, né? Quem executa, quem especifica, quem fiscaliza, né? Mas sem perder a essência de que a administração pública tem que pensar como uma equipe, né? Nós temos que pensarmos que nós somos uma equipe, né? E que essa equipe, o objetivo final é a contratação eficiente, né? E se de repente nós falamos assim, que se você não tem essa responsabilização, é como um time de futebol, né? Uma equipe de futebol, né? Nós temos o técnico, nós temos o roupeiro, nós temos o médico, o massagista, nós temos os jogadores, né? Nós temos que ter essa equipe com essa consciência de que essas peças, se cada uma delas não tem a sua consciência de responsabilização, esse time não vai, vamos dizer assim, não vai ser um Flamengo da vida, né? Até recentemente o Antônio Lima falou isso na live dele, né? Ele pode ter lá o Jesus, mas se de repente você não tem a equipe comprometida e com cada um com suas responsabilidades, ele não vai ter um Flamengo, né? Um Flamengo da vida, né? Em que pese o Paulo tá aí e o Fluminense ter vencido nosso Flamengo ontem, né, Paulo? Mas enfim, a ideia é essa. Então, o primeiro ponto, planejamento, pessoal. Sem planejamento não existe eficiência nas contratações. O segundo ponto que nós vimos é a importância do conhecimento do mercado, né, e da pesquisa de preço. O terceiro ponto é a organização. O quarto ponto, responsabilidade por todos, né? Todos têm que ser responsabilizados e todos têm que ter a consciência da sua responsabilização. O quinto ponto, pessoal, é que a administração pública tem que aprender também, porque é o seguinte, né? O planejamento não quer dizer que a administração pública não vai errar, né? A ideia do planejamento é que sejam dirimidos os riscos, né? Sejam reduzidos os riscos e que, na medida do possível, se resulte numa contratação eficiente. Mas aquela eficiência, vamos dizer, 100% buscada, né? Nossa ideia é buscar 100% da eficiência das contratações, possa ser que ela não seja atingida. E o quinto ponto é que a administração pública tem que aprender com esses erros, né? Uma boa prática que nós trazemos é você tornar isso como histórico da sua administração, né? Você tornar como histórico da sua administração aqueles erros, né? Para que você possa, numa próxima contratação, corrigir aqueles erros, né? E aí, numa próxima contratação, você possa aperfeiçoar, né? O Carlos lembrou bem, gestão de risco, importante essa fase. Exatamente, Carlos. O tratamento da gestão de risco, que tem que haver nas três, né? Na fase de planejamento, né? Na fase de seleção do fornecedor, na fase de contratação, ela faz com que isso, né? A ideia é que você reduza os riscos da contratação, mas ao mesmo tempo você tem um histórico daquela deficiência de alguma contratação. E é importante isso aí, pessoal, inclusive para... Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. E é importante isso aí, pessoal, para que, inclusive, o fornecedor tenha segurança quando ele vai contratar com aquele órgão, né? Quando ele vai apresentar a sua proposta, sua melhor proposta, né? A ideia é que a administração pública, em que pese, né, ela tenha feito o planejamento, né, mas ela aprenda com esses erros, não necessariamente, vamos dizer, já sancionando o fornecedor, né, mas que aqueles erros sirvam
para você, inclusive, adequar o contrato, né? Adequar aquela contratação. Então é importantíssimo isso aí, pessoal. É o que nós vemos, às vezes, inclusive em muitas contratações, né? A utilização, vamos dizer assim, de contratações frequentes, né? Aquelas contratações que nós geralmente utilizamos, o sistema de ajuste de preço, né? Contratações frequentes, corriqueiras, anuais, né? Em que se contratam os mesmos objetos, se licitam os mesmos objetos, né? E que você tem condição de ter aquele histórico, né? Das contratações dos anos anteriores. A ideia é que a administração pública se utilize daquelas soluções positivas, né, do que foi adquirido de forma eficiente, mas que você também se utilize dos erros, né, daquilo que de repente não funcionou na contratação do exercício anterior, para você aperfeiçoar, né? Uma boa prática que o pessoal utiliza é utilizar aquela utilização de marcas de referência, alguns termos de referência, né, para produtos, para bens, que auxiliam inclusive os fornecedores, né, no fornecimento da sua proposta, né? E que advém muito desse estudo, né? Advém muito desse estudo dos erros que aconteceram nas outras licitações. Ficar atento ao erro de outros órgãos também, para não pecar na mesma coisa. Nós sempre falamos o seguinte, né? Além dos seus erros, nós falamos o seguinte, né? Errar, né? Errar é tranquilo. O problema é você repetir o erro, você não se prender a corrigir. E certamente, se você vê experiências positivas, não é feio você fazer aquele copiar-colar, né? O copiar-colar de boas práticas e você puxar para dentro da sua administração e de repente no seu estudo técnico preliminar você verificar se aquilo ali, né? Se aquilo ali não é adequado para você se utilizar na sua contratação, dentro do seu estudo, né? Uma boa prática, né? E da mesma forma como a Venda para o Governo comentou, você também se utilizar dos erros daquela administração pública para também você não incorrer nos mesmos erros, né? Nos mesmos erros na sua contratação, né? Então é fundamental essa análise, né? Dos seus erros e dos erros, bem lembrado, dos erros de outros órgãos da administração pública, né? De outras soluções que não funcionaram, né? Um quinto ponto, pessoal, que a gente traz é empreender, né? Empreender dentro da legislação, dentro dos princípios, né? É uma forma também de tornar as contratações eficientes, né? Então, ter uma contratação eficiente. Manualização, nós repetimos, é uma forma de empreender, nós entendemos. Os sistemas, né? Utilização da tecnologia. Nós temos aí o Estudo Técnico Preliminar, no Ministério da Economia, uma importante ferramenta de empreendedorismo, né? Agora a ideia é que o processo corra todo dentro dentro da plataforma, né? Inclusive que tornar lá esse estudo transparente, mais transparente, né? Tornar esse estudo como uma boa prática, de repente, se for uma solução que resulte em uma contratação eficiente, tornar esse estudo à disposição de outros órgãos, né? Para a utilização dessa solução, dessa análise dessa solução. E assim, o empreender a administração pública, em que pese o gestor público, né, o servidor público está obrigado, né, só poder fazer aquilo que a lei permite, né, que é o que nós sabemos, mas isso não foge ao empreendedorismo, né? E o empreendedorismo ele pode se utilizar das tecnologias de mercado, né? Aquela ideia da análise de mercado que nós trouxemos segundo tópico, né? Ele pode, de repente, nessa análise de mercado, nessa análise em busca da sua solução, encontrar uma solução em que ele vai empreender, né? Vai jogar dentro da sua contratação, vai empreender dentro do seu processo, né? Uma nova tecnologia, uma nova forma de execução. Por exemplo, você vai realizar um procedimento para a contratação de limpeza, né, predial, né? Contratação de serviço continuado de limpeza predial. E aí dentro daquele estudo de mercado, de repente você pode encontrar uma solução em que você tenha, por exemplo, a nossa sede aqui, nós temos um prédio que é todo envidraçado, então você pode adotar dentro da sua solução, pode trazer uma solução em que você vai alterar, né, a forma de execução daquele contrato para a utilização da tecnologia, equipamentos, máquinas, né, robôs,
né? E aí isso aí você vai trazer uma eficiência na sua contratação. Obviamente, isso aí está muito ligado em quê? No orçamento que o órgão dispõe, né? Está muito ligado com o orçamento que o órgão dispõe. Fala, Tiago, seja bem-vindo. A Albinha Macedo comentou, bom, professor, teria como explicar um pouco sobre as cotas específicas no que tange as MEs, né? Isso aí é a questão da Lei Complementar 123, né? Aquela regra da Lei Complementar 123, os benefícios trazidos da microempresa, é aquela questão da Lei Complementar 123, benefício trazido da microempresa, né? A questão de formalização de cotas, né? Até 25%, né? São os benefícios que você também tem que tratar dentro da sua licitação, né? Sabemos que os itens até 80 mil reais você tem que tornar exclusivo para a microempresa, os que não forem até 80 mil reais e forem divisíveis, né? Você tem que criar cotas de até 25%, né? Aí é uma regrinha mais dentro da licitação, né? E que isso aí também pode impactar na eficiência, né? É um assunto que é importante ser tocado, porque o estudo vai abarcar inclusive isso aí, né? A análise, né? Essa análise do estudo, da sua solução, vai impactar inclusive nessa questão. Lá não tem referência, na forma como você vai selecionar o seu fornecedor, se você vai tornar o objeto exclusivo, se você vai criar essa cota, né? Lembrando sempre que tem que haver a análise geral da solução, se por acaso simplesmente a questão financeira não vai impactar no seu objeto, né? Inclusive a Lei Complementar 123, ela traz a exceção de você não tornar exclusivo, se de repente a administração pública entender que aquela solução, se você tornar exclusiva a microempresa, vai sair prejudicial para a administração, né? Então é uma análise que tem que ser feita também dentro da fase de planejamento. Então, pessoal, nós falamos em empreendedorismo, que vai resultar na contratação eficiente, e nós temos já aí algo que já foi um empreendedor, já foi uma forma de empreender da administração pública, né? O pregão eletrônico é uma forma de empreender, né? O RDC que voltou agora com as medidas provisórias, é uma forma também, uma outra forma que já existia na legislação, mas é uma forma de aperfeiçoar a forma de seleção do fornecedor, né? Essa inversão de fase do pregão eletrônico, né? A utilização de SICAF, de sistemas, né? Foram todas formas da administração pública empreender, né? Empreender nas contratações públicas, e que nós como gestão pública, nós como administradores, temos que aprender a utilizar. Nós sabemos que agora, a partir de agora, a Instrução Normativa número 206, né, 2019, ela agora, 1º de junho, né, ela acabou obrigando agora todos os municípios a contratarem com bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, por pregão eletrônico, né? Obviamente o decreto tem as exceções, né, para autorização do pregão presencial, mas essa novidade do pregão eletrônico, nós temos uma certa, vamos dizer assim, uma ideia de que para a maioria dos objetos, né, comuns, né, aqueles municípios que agora estão obrigados a utilizar, né, a tecnologia, a utilizar o pregão eletrônico, quando eles começarem a utilizar a tecnologia com o pregão eletrônico, eles vão acabar se apaixonando pela tecnologia, né, essa nova forma de contratação, né, e que foi uma forma da administração pública empreender, inclusive normatizar, né. Então, pessoal, o 5º ponto, né, o 6º ponto, né, empreendedorismo da administração pública, é possível ser feito, é possível você adotar tecnologias, né, novas soluções, né, você buscar no mercado novas formas de contratação, né, você trazer para dentro do processo, você especificar corretamente, né, você trazer preços de mercado, né, que atendam, né, que selecionem os fornecedores dentro daquela tecnologia que você quer utilizar, e ao final você trazer uma eficiência na sua contratação sem seguir aquele padrão, né, de contratação padrão, né, aquela velha questão de dizer, sempre foi assim, né, os contratos sempre foram executados assim, então vamos manter, não vamos mexer nisso aí. Isso aí vem um reflexo do planejamento, né, do primeiro ponto que nós falamos, né. Uma contratação bem planejada, né, ela pode resultar em você ter uma solução que veio dessa questão do empreendedorismo da administração. Você pode trazer uma solução que de repente você não esperava, né, que você achava que era bem simples,
mas que foi inovadora, né? Então é o sexto ponto, né? O sexto ponto que nós trazemos. Um outro ponto que nós trazemos, pessoal, e é fundamental esse ponto, é a capacitação, né? E aí seria, vamos dizer assim, o último ponto que nós abordaríamos aqui na nosso bate-papo, vamos dizer assim, seria a capacitação em todas as áreas, né? Falamos aí de planejamento, conhecimento de mercado, empreendedorismo, aprender com os erros, organização, né? Responsabilização de todos os envolvidos, né? Mas você não tem, tudo isso você tem que permitir com que você tem que fazer, o gestor tem que fazer, com que a equipe seja capacitada para que toda essa gama de, vamos dizer assim, de ações, né, que o servidor possa executar, que o gestor possa executar, né, ela possa se concretizar. Né? Sem capacitação, o gestor, o servidor, dificilmente ele vai poder executar, né? Vai poder empreender, vai poder rever seus erros, vai poder planejar corretamente, vai poder utilizar as ferramentas de tecnologia, né? Vai poder discutir, né? Discutir temas que de repente ele não tinha, né, conhecimento e que agora ele vai trazer para dentro do processo e que vai impactar na contratação, né? Ele não vai poder fiscalizar bem, ele não vai poder atuar como gestor. Então é importantíssimo a capacitação, né? A capacitação dos servidores, porque sem a capacitação não tem condição de se executar bem os processos de contratação. Suleneide perguntou, você está pensando em algum curso básico para iniciante? Suleneide, nós temos aí dias 22 e 23, já fazendo um pouquinho de merchan, pessoal, dias 22 e 23 de julho nós temos um curso de aperfeiçoamento e formação de pregoeiros, nosso curso online, né, em parceria com a CEL Consultoria, inclusive o contador e sócio da empresa, o Wellington, está aqui também na live. De 22 e 23, a CEL Consultoria é quem está realizando as inscrições. São 2 dias, nós falaremos de sistema de ajuste de preço, falamos de planejamento, de contratação, falamos de ajuste de preço, falaremos da Lei Complementar 123, inclusive a dúvida da colega lá sobre a questão das cotas, né, da Lei Complementar 123, os benefícios da microempresa, né, e falaremos do pregão eletrônico, inclusive com a utilização da plataforma Comprasnet, né. Então vão ser 2 dias, 16 horas, né, e é um curso remoto, não é um curso EAD, é um curso online, certo? Carla, eu vou colocar, tá lá na nossa BIOS, mas eu vou colocar aqui depois na CEL Consultoria, no final eu coloco aqui, é a CEL Consultoria, certo? Tá lá nos posts lá no Instagram, né? Entre em contato com o pessoal da CEL, e eles vão te informar passar todas as informações, forma de inscrição, né? A plataforma que vai ser executada, todo o conteúdo, né, que vai ser abordado nesse curso, tá certo? Então, pessoal, por fim, a capacitação, né? Falando de capacitação, o servidor sem capacitação, ele não tem como tornar a contratação pública eficiente, né? Não tem como executar, não tem como realizar um estudo técnico preliminar eficiente, uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de preço, não tem como realizar um termo de referência bem elaborado, um edital bem elaborado, certo? Então é importantíssimo isso aí, né? E os gestores têm que ter essa consciência, né? Não é à toa que nós temos aí já na lei, no projeto de lei da lei de licitações, o plano anual de capacitação, né? A exigência do plano anual de capacitação, né? Para que exatamente force, né? Exija do gestor público que ele tenha essa consciência de que sem capacitar o servidor público não tem condição de atuar bem na administração pública, tá certo? Pessoal, eu gostaria de ter mais um tópico aqui, que seria a questão da utilização das plataformas, né? A utilização das plataformas, né? Mais um ponto, a contratação eficiente também resulta na utilização da tecnologia, né? No aprendizado das ferramentas, né? No que você conhecer do que você tem de mercado, né? As ferramentas tanto para licitação, para elaboração de estudos técnicos, né? As possibilidades que vocês têm no mercado, né? Nós temos aí o Comprasnet, temos algumas outras plataformas que utilizam para a realização dos procedimentos licitatórios,
Sérgio comentou, a capacitação tem que ser em todos os setores, a abertura do processo até chegar às mãos do pregoeiro. Não, Sérgio, exatamente. A questão da capacitação tem que ser todas as áreas, né? Inclusive o decreto do pregão eletrônico, ele fala isso, né? Ele não se prende só do pregoeiro. É aquele exemplo que nós falamos da caneta, né? A caneta não escreve, né? O café, né? Tem o problema do café, né? O café não presta, né? O serviço de limpeza não foi bem prestado, né? Você não tem as rotinas às vezes adequadas, né? Você não tem de repente as rotinas bem definidas dentro de referência, em virtude de um estudo técnico preliminar mal executado. E aí quando você vai lá atrás, você vê que é uma falta de capacitação, né? E aí nós temos inclusive acordo do TCU, tem um acordo do TCU do ano passado, que foi inclusive na ABIN, né? Foi um processo lá da ABIN, em que o TCU fala isso, né? Ele detectou, primeiro, que não havia a formalização adequada dos integrantes, né, da fiscalização, quem era o gestor, quem era o fiscal do contrato. Não existia uma capacitação continuada dos servidores, né, envolvidos na contratação, e ele verificou que a falha na fiscalização adivinha disso aí, né, da não designação correta de fiscais, né, devidamente capacitados, né? Então é muito disso, né? E aí o gestor não pode chegar de repente, né? Ele tem que ter essa consciência, né? E também o servidor, né? Porque também não adianta o gestor chegar e assim, oferecer capacitação e o servidor fazer capacitação de meia boca, né? Fazer capacitação para ter o certificado, vamos dizer assim, né? Cumprir as horas lá e ter o certificado, né? É importante que ele se aproveite, né? Aproveite da melhor forma possível aquela oportunidade para ele se capacitar. Serginho falou aí, o que vejo, Léo, sai muitos termos de referência que chegam aos pregoeiros e necessitam ser adequados. Não, isso tem muito, Sérgio. Isso tem muito, mas da capacitação, advém do planejamento, falta de planejamento, falta da ideia do estudo técnico preliminar mal realizado, né? Da falta da análise de mercado, né? Da falta daquele conhecimento da realidade do órgão de contratações anteriores, né? Muitas vezes é um conjunto, né? É um conjunto de tudo isso que nós falamos, né? E que vai resultar, provavelmente, se de repente você não tem no órgão, né? Um pregoeiro ou alguém que de repente vá verificar, antes da licitação, antes da elaboração do edital, vai verificar algum problema que há naquele termo de referência, você passar batido, né? Você vai resultar numa contratação ineficiente lá na frente, né? Lembrando, né, pessoal, que assim, trabalho de assessoria jurídica não é um trabalho de se analisar essa questão, né, de técnica, né, de mercado, né? Então, assim, muitas vezes nós vemos inclusive isso, né, a parte da assessoria jurídica ser cobrada para atuar em um momento do processo que não é da responsabilidade, né? E ser, inclusive, demandada por alguma coisa que não caberia a outro setor. Aí vem, inclusive, daqueles outros tópicos que nós falamos, né? Responsabilização das áreas, organização da estrutura do órgão, definição clara de quem são, das peças, né? Das atribuições de cada um, né? De quem são as atribuições de cada peça que envolve o processo, né? Sempre somos excluídos de uma responsabilização em processo de prestação de serviço e limpeza por uma boa fiscalização do contrato. Mas isso é a ideia, né, Marcelo? A ideia é exatamente isso, né? Você que é assessor, né, Marcelo é da assessoria jurídica de lá, né? Então a assessoria jurídica ele tem um limite de responsabilização, né? Ele tem um limite de responsabilização. Obviamente ele tem que a análise inclusive para isso, né? A capacitação, pessoal, nós falamos inclusive isso, né? Às vezes o pessoal tem ideia, né? Eu acredito que muitos, né, alguns gestores têm a ideia de que licitação, quem tem que ser capacitado é apenas pregoeiro, né, o pregoeiro e, de repente, a logística, né, que quem elabora, quem especifica, né, quem trata. Né? Mas a ideia é que todos sejam, inclusive o pessoal da assessoria jurídica. Nós sempre falamos, inclusive nos cursos que nós ministramos, quando possível, o órgão encaminhe para fazer a capacitação pregoeiro, né, equipe de logística e alguém da assessoria jurídica, né? Por quê?
Porque se ele tem, inclusive, uma visão, não é que ele vai atuar como pregoeiro, mas se ele tem uma visão ampla do processo, até para ele emitir seus pareceres, é importante isso aí, né? E nas capacitações é onde não apenas a legislação, né, os sistemas são apresentados, você tem a interação, né? Você tem o network nas capacitações, isso é um ganho enorme, né? Isso é um ganho enorme. O Neto comentando aí, as autoridades superiores ainda pecam muito em não valorizar o setor de compras, qualificando o servidor e órgãos demandantes que ainda tem cabeça que tem a responsabilidade da CPL elaborar termos de referência. Importante isso aí, né, Nota? Até para isso é importante a capacitação. É importante a organização do órgão que nós falamos, a informação de quem é quem, né? A responsabilidade dentro do processo, né? Lembrando que pregoeiro não tem responsabilidade de fazer termo de referência, nem tem responsabilidade de fazer pesquisa de preço, né? Em alguns órgãos pregoeiros fazem, elaboram edital, mas o Tribunal de Contas da União já tem orientado, né? Já tem tratado, na verdade, né? Nesse sentido de que quem executa a licitação não pode elaborar termo de referência, Recentemente trouxeram o entendimento de que o pregoeiro não pode fazer parte também da fase interna de planejamento da licitação, o que particularmente, em que pese eu respeito os colegas do TCU, particularmente eu discordo, né? Eu penso que o pregoeiro ele tem que fazer parte de alguma forma, não que ele vai executar, elaborar, mas ele tem que estar envolvido dentro do processo, né? É importante isso aí, porque ele tem uma visão da seleção, né? Da fase de seleção, né? Então, ele, de repente, ele pode, junto com o fiscal do contrato, né, orientar aquela nova contratação, né, orientar a elaboração de um termo de referência, orientar o estudo técnico preliminar, a pesquisa de mercado, né? Então, é importante isso aí. Exatamente, Neto. Os orçamentos também não. Tiago, acho que todos os servidores públicos devem ter pelo menos noção básica de licitação e contratação. É importante, Tiago. Isso aí seria vamos dizer assim, né? O mundo perfeito de Bob, né? Vamos dizer assim, né? A gente fala assim, o mundo perfeito de Bob, né? Mas pelo menos, no mínimo, aqueles que estão envolvidos em todo o processo, né? O fiscal do contrato, o gestor do contrato, todos terem essa ideia. Uma importante, uma boa prática, pessoal, para alguns órgãos, e alguns órgãos já tem, é a regulamentação, né? Você tem a regulamentação interna, você tem o regimento interno do seu órgão, o regimento interno, onde você vai trazer, o Mundialice, exatamente. Você vai trazer o regimento interno do seu órgão. No regimento interno, administrativo, por exemplo, você pode criar, você informa lá quais são as responsabilidades, né? E não fica aquela questão do empurra, em que pesa a legislação trazer já a atribuição do pregoeiro e tudo mais. Então, se você tem um regimento interno do seu órgão, né, você faz com que aquela máquina já funcione dentro das regras daquele seu regimento interno, né? E aí você já consegue dirimir aquelas dúvidas, né? Você já traz a organização, né? O regimento interno ele organiza a administração, ele determina quem são as peças, né? Quem são as responsabilidades, né? E aí dentro do processo você vai jogar lá dentro do processo, né? Vão atuar dentro do processo os responsáveis de acordo dentro do regimento, inclusive, né? Para não ocorrer essa situação de, por exemplo, pregoeiro está assinando termo de referência, pregoeiro assinando edital, né? Pregoeiro fazendo pesquisa de preços, né? Recentemente tem um acordo recente que fala isso, né? Que a CPL não é responsabilidade também da CPL esse questionamento, né? Da pesquisa de preço, mas lembrando que tem outros acordos de TCU que falam o seguinte, uma vez que chegou no processo para o pregoeiro realizar a licitação, ele tem que ter uma certa ideia, né, daquele preço que está lá no processo e de repente, dependendo do prazo, né, dependendo do prazo que transcorreu o processo desde o início, né, da fase de elaboração da pesquisa de preço até onde ele chegou, é responsabilidade dele de pelo menos alertar a administração, alertar o gestor e dizer, ó, o processo aqui chegou para mim 5 meses depois, né? Será que o preço desse objeto estimado da licitação, né, desse objeto corresponde ao do mercado, né? Uma realidade que nós temos é o que nós temos agora, né? A pandemia, né? Com a pandemia, muitos objetos, né, muitos produtos, né, os preços aumentaram consideravelmente. Então, uma licitação que de repente iniciou em dezembro, em janeiro, se ela foi realizada agora em maio, março, abril, provavelmente aquela pesquisa de preço, a depender do produto, vai estar bem defasado.
né? A Lu falou aí, o prefeito faz tudo, assina e vai. A gente sabe que tem isso, né? A gente sabe que tem esse tipo de coisa, né? E realmente dá medo, né? Realmente dá medo e é importante, se você tem a capacitação adequada, né? Se, na verdade, às vezes o gestor que atua dessa forma, ele entende que capacitação é supérfluo, né? É uma questão supérflua que não é um gasto, né? É isso que o gestor tem que entender. Capacitação não é gasto, né? Capacitação é investimento, né? Capacitação do servidor, capacitação do seu corpo, da sua administração é investimento, não é gasto, né? Então você tem que pensar como investimento. Por quê? Se você tem uma capacitação, você consegue fazer inclusive com que aqueles servidores devidamente capacitados, eles possam evitar esses erros, né? Erros de desperdício, né? Desperdício em obras, né? Obras mal executadas, respiradores que de repente foram especificados, né? De forma incorreta e foram licitados de forma especificados de forma incorreta, licitados de forma incorreta, comprados por dispensa de licitação de forma incorreta, quando aquele respirador, né? Que é o objeto do momento, né, o respirador chega na área médica, ao receber, a área médica diz, não é esse respirador que serve para esse tipo de paciente, né? Isso tudo é falta disso, né? Falta de planejamento, falta do estudo de mercado, falta de conhecer boas práticas de outros órgãos, o colega falou inclusive, né? Falta de conhecer os erros, né, realizados por outros órgãos, né? Porque aqui é uma opinião particular. Eu penso que não justifica mais alguns objetos que nós temos aí para o enfrentamento da pandemia, tantos erros se repetirem, né? Erros se repetirem, né? Você já tem objetos especificados, contratados, entregues, né? Então você já tem soluções de mercado para aquele tipo de necessidade. Então, qual a justificativa que se tem para ter tantos erros, né? É bem complicado isso aí. Carlos, realmente, eficiência mais eficácia e efetividade. Perfeito, Carlos. É exatamente isso, entendeu? É uma junção, né? É uma junção de fatores, né? Então, pessoal, o que a gente tinha para esse bate-papo nosso, né? Na verdade, foi meio que uma apresentação, né? Seria isso, trazer para o nosso bate-papo esses pontos, né, que nós entendemos que são fundamentais, são essenciais para a administração pública, para que ela contrate eficientemente, para que nós tenhamos uma contratação e que vai evitar desperdício, né? Vai evitar que lá na frente, até mesmo o fornecedor, né? O fornecedor que de repente entrou num processo mal instruído, com servidores não capacitados, o fornecedor de repente ele pensa o seguinte, pessoal, será que é vantagem numa próxima licitação em participar da licitação desse órgão? Porque todo esse conjunto de eficiência na contratação, ele impacta na visão que os fornecedores têm do seu órgão, né? Se o seu órgão é ineficiente nas suas contratações, se o seu órgão não faz o estudo das suas necessidades para chegar a uma solução adequada, não se preocupe em conhecer o mercado, não é um órgão organizado, não é um órgão que preza pela capacitação dos servidores, pelo gerenciamento de risco, pelo planejamento, pela eficiência das suas contratações, em que pese nós sabemos que as compras públicas é uma enorme oportunidade para os fornecedores, mas pode afugentar, né? Pode afugentar os fornecedores, né? Os bons fornecedores. Dizer, rapaz, vamos contratar com aquele órgão que é uma roubada. Tá certo, pessoal? Então a nossa ideia do nosso bate-papo seria esse, né? Obrigado pela presença, obrigado pela contribuição dos colegas, certo? A gente está sempre à disposição no Instagram. O curso, pessoal, está aí no nosso Instagram, é a CEL Consultoria. Nós vamos reforçar. Essa semana a CEL vai estar também divulgando, também ampliando essa divulgação do nosso curso. Dias 22 e 23 de julho, curso Formação de Pregoeiro e Aperfeiçoamento, né? Falaremos do Decreto Federal, Sistema de Registro de Preço, Lei Complementar 123, certo? Uma satisfação, pessoal. Obrigado pela presença e boa noite a todos.